Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia para todos, independente do horário que estiver assistindo, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. E vamos lá. Eu vou abrir essa pequena revisão, videoaula em forma de revisão, com uma frase do Walter Benjamin, que eu utilizei inclusive na sexta-feira passada, que era sobre a questão da transição, na qual se fala que o período de transição é quando o velho não está morto e o novo não terminou de nascer. E nós estamos passando justamente aqui por vários períodos de transição. Nós estamos saindo das estruturas que vocês viram com o professor Tiago ano passado, da Idade Média. Estamos agora adentrando a Idade Moderna e futuramente também vamos adentrar a Idade Contemporânea. Então vamos ver uma série de transformações entre elas, certo? Como a primeira parte aqui para vocês, eu vou trazer o quê? A questão do antigo regime e iluminismo. O antigo regime, para vocês que lembram comigo, viram lá atrás, no início de fevereiro comigo, ele é basicamente o quê? Ele é um combo, eu costumo até falar, um combo de, primeiramente, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em classes sociais. E essas classes sociais normalmente são quais? São o clero, que costuma compor o primeiro estado, a nobreza, que costuma compor o segundo estado, e a plebe, ou burguesia também, que costuma compor o terceiro estado. Essa plebe, eu falo a burguesia, mas além da burguesia, nela nós vamos ter também artesãos, pequenos produtores rurais, ou seja, toda a baixa camada da população. Essa definição vai ficar mais evidente ainda se nós pararmos e pensarmos no quê? Se nós pararmos e pensarmos na sociedade francesa, mas por enquanto vamos nos focar agora aqui. Então, o antigo regime, além dessa sociedade estamental, ele também é composto por uma monarquia absolutista, ou seja, essa monarquia absolutista é aquela monarquia onde o rei tem poderes absolutos. E esses poderes absolutos é aquele no qual eu até fiz aquela parêntese com você, é como se na divisão dos poderes que nós temos hoje, legislativo, executivo, judiciário, todos estivessem na mão desse rei. Ou seja, ele cria as leis, ele executa e ele julga as pessoas da forma que ele acha mais importante. Tanto que, se vocês forem parar e observar aqui, a autoridade do rei é a fonte suprema do poder do Estado, ao ponto do rei se confundir com o Estado. Quando nós formos lá para a Revolução Francesa, por exemplo, vamos ter a emblemática frase do rei Luís XIV que fala: "O Estado sou eu". E, juntamente a isso, nós também temos que ver que nós estamos entrando num período onde está desenvolvendo a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial ou mercantilismo também, como nós havíamos falado. E uma das características deles é justamente o quê? E esses estados-nações que estão começando a se formar, iniciando por Portugal, passando pela Espanha, depois vamos ter Inglaterra, França, os Países Baixos, também conhecidos como Holanda, todos eles, a partir do momento que se formam enquanto estados nacionais, eles começam a se lançar ao mar, e nesse começo de se lançar ao mar, eles fazem isso com o intuito de buscar colônias para se sustentar, certo? No caso, uma das características básicas desse mercantilismo, desse capitalismo comercial, então, é o colonialismo, a busca por colônias, como vocês têm anotado no material de vocês, e também vai ser falado um pouco naquele material extra que eu enviei em PDF para vocês. Juntamente com eles, outro ponto importante que nós temos
é o metalismo. O metalismo é porque as riquezas de uma nação nesse período se medem pelo quê? Pela quantidade de metais preciosos que elas possuem e também, posteriormente, pedras. A Inglaterra, no seu processo de colonização, a Espanha, no seu processo de colonização, tiveram sorte de encontrar ouro e prata logo de cara. No caso brasileiro, vai ser um encontro mais tardio, por volta de 1700, com o movimento dos bandeirantes, que nós também vamos estudar, certo? E com esse metalismo, nós também temos que pensar o seguinte: aquela metáfora do cofrinho que eu falei com vocês, ainda no caso do mercantilismo, que é a questão da balança comercial favorável. Ou seja, um país enriquece fazendo o quê? Vendendo mais do que comprando ou comprando mais do que vendendo. E o cofrinho aí, olha só. Você vai conseguir seu dinheirinho colocando mais dinheirinho no cofrinho ou tirando do cofrinho mais do que você ganha. Como fica isso? Essa é a situação que nós temos que pensar também, certo? E para que isso aconteça, vai se criar, então, uma prática chamada de pacto colonial. Esse pacto colonial vai ser o quê? Vai ser basicamente um momento no qual as metrópoles vão poder apenas estabelecer relações de comércio com suas colônias. Ou seja, se as 13 colônias, tanto as do norte quanto as do sul, dos que vão vir a ser os Estados Unidos futuramente, são da Inglaterra, elas só vão estabelecer comércio com qual? Com a Inglaterra. No caso brasileiro, Brasil e Portugal. Se o Brasil é uma colônia de Portugal, vai estabelecer justamente o quê? Vai estabelecer justamente o quê? Vai estabelecer justamente um pacto no qual, de perdão, meu telefone tocou aqui, certo? Eu estou gravando por ele, peço perdão a todos. Vai estabelecer justamente que Portugal e Brasil possam comercializar somente entre eles. Essa é uma das outras bases. E para isso cria-se o protecionismo, que nada mais é do que a imposição de tarifas alfandegárias. Essas tarifas alfandegárias são justamente como uma forma do quê? Para que a entrada de produtos de uma outra nação para a sua, para aquela aconteça, vão ter grandes impostos. E esses impostos justamente desestimulam a entrada de mercadoria de fora. Mas um fato importante também que nós temos que pensar nesse absolutismo, nesse antigo regime, é que houve os teóricos que defendiam eles. Nesse caso, nós temos o Thomas Hobbes, que vai falar do Estado Leviatã brevemente aqui com vocês. E esse Estado Leviatã nada mais é do que ele fala que o ser humano é o mal por natureza, que a sociedade corrompe ele. E que para que haja uma coesão social, para que o ser humano, que para ele é o predador, o lobo do próprio homem, não entre em conflitos, há necessidade o quê? De um poder centralizador. E esse poder centralizador, basicamente, vai estar na figura desse monarca. Ele, nesse pacto social, nesse contrato social que o Hobbes é um dos contratualistas, é como se ele estivesse transferindo, em um acordo, a sociedade estivesse transferindo para o rei o comando da sociedade para que haja uma organização social. E esse poder também vai ser, também, como eu posso falar, colocado também no caso
das teorias divinas dos reis que nós vamos ver com você e Jean Baudin, no qual vai se falar que o quê? Vai se falar que o rei é rei de acordo com uma decisão divina, certo? Ele é um representante direto. No caso, ele vai ser um representante direto de Deus, certo? E questionar suas decisões é a mesma coisa que questionar as decisões divinas, ou seja, questionar Deus. Juntamente a isso, nós também brevemente vamos falar sobre o iluminismo, que vai ser um movimento intelectual, filosófico, característico da Europa, da Idade Moderna, indo para a contemporânea, que vai fazer críticas ao antigo regime. Por quê? Porque ele vai apoiar justamente a ideia da burguesia, que a burguesia, se nós formos parar para pensar, que era uma classe de comerciantes, uma boa parcela dessa burguesia, ela em si possuía mais recursos financeiros que a própria nobreza. Entretanto, ela, junto com as camadas mais populares, era a que fazia o quê? Era a que sustentavam os estados nacionais, certo? E como críticos desse pessoal, nós vamos ter aqueles autores que eu falei com você, como é o caso do Voltaire, que vai vir com a ideia da liberdade de expressão. Em uma sociedade onde o rei tem poderes absolutos, o Voltaire vai vir com a liberdade de expressão, ou seja, dando voz, na sua teoria, àqueles que não podiam falar. Vamos ter o Jean-Jacques Rousseau, ou Rousseau também, como preferir falar, que vai falar da igualdade jurídica entre todos, ou seja, que todos são iguais perante a lei. Essa igualdade jurídica ela é muito importante porque causa motivo, razão ou circunstância, digamos como o professor Girafales. Porque não deve-se haver uma balança de justiça que penda para um grupo ou para o outro. Todos são juridicamente iguais. E também teremos o Montesquieu, que inclusive dá a base na sua teoria da nossa sociedade atual, que é a divisão dos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, no qual esses três poderes, eles têm que ser independentes entre eles. E como eles são independentes entre eles? Cada um tem sua função. O legislativo é criar as leis, o judiciário julgar, o executivo fazer com que essas leis funcionem, certo? Isso cria, inclusive, uma maior tolerância religiosa que não havia na época, essa liberdade de expressão. Então, quando nós pensamos nisso, no iluminismo, ele vem com essa função. Ele é como se fosse um despertar da luz. É como se saísse daquele período de trevas da Idade Média e houvesse um despertar da luz, um despertar da razão, buscando a racionalidade da antiga Grécia. Claro que em novos moldes. Então, em complemento ainda para vocês, aqui eu tenho aqui para vocês os pensadores iluministas que eu acabei de falar, no caso, certo? O Voltaire, com a sua liberdade de expressão, o Montesquieu, com a separação dos poderes, e o Rousseau, que é o bom selvagem, o contrato social, a igualdade jurídica, o Rousseau tem uma ideia diferente do Hobbes. Ele acredita o quê? Que o ser humano é bom por natureza e não mal. E essa sociedade vai corromper ele, certo?
E para que não haja esse corrompimento, deve-se haver um monarca. E esse monarca deve garantir o quê? Que todos que atenda à demanda de todas as parcelas da sociedade. Só que, ao contrário do Hobbes, que quer aquele monarca centralizador com o poder total, o Rousseau não. O Rousseau vê que aquele monarca tem que atender a população. E caso esse monarca não atenda aos anseios da população, o que vai acontecer? Esse monarca pode ser deposto e colocado justamente como, ó, fora, e vamos colocar um outro no governo. E também temos na Inglaterra o Adam Smith, que vai falar do liberalismo econômico. Ele vai ser um crítico muito grande justamente do pacto colonial. Por quê? Porque ele vai falar justamente que o mercado deve se autorregular e vai falar da lei da procura e da oferta. E essa lei da procura e oferta é justamente qual lei? O comércio deve ser livre, ter sua regulamentação de preço e todos podem comercializar entre eles. E assim evitar que haja explorações financeiras, certo? E como um bônus, também eu trago aqui para vocês a questão do depostismo esclarecido. Porque os monarcas, com o passar do tempo, nós vamos ver isso na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa, os que não se ajustavam a esses ideais iluministas acabavam sendo depostos. Temos o emblemático caso, por exemplo, do Luís XVI, que foi decapitado, por exemplo, certo? E no despotismo esclarecido, o que acontecia? Esse monarca, ele aceitava algumas ideias desse iluminismo, certo? Ele se mantinha como um absolutista, isso vai acontecer, por exemplo, em Portugal. Ele se mantinha, então, como absolutismo, mas colocava princípios iluministas, certo? Então, havendo investimento em educação pública, aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, não colocando somente sobre os menos favorecidos, certo? Alguns depostos esclarecidos que nós temos aqui vai ser o Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia, o José I de Portugal, que eu acabei até mesmo de falar de Portugal com vocês. E também vamos falar futuramente do Marquês de Pombal aqui no Brasil. Mas isso vai ficar um tema para outra aula. Essa aqui, no caso, é só uma revisãozinha mesmo que eu estou fazendo com vocês, certo? E essa revisãozinha, ela basicamente vem em uma forma de pegar o que foi colocado no primeiro ano, faltou no primeiro ano, trazer para o segundo para que vocês tenham um nivelamento.